conceito Ok. livre. Ô Nani, eu fico feliz que você venha aqui conversar comigo a respeito desse tema que eu acho fantástico, instigante, que é o conceito de arte parangolé do Hélio Oiticica. Por que eu gosto desse conceito? Porque eu me inquieto muito com uma cultura já extremamente clássica, que é a cultura da apresentação para a recepção. Essa cultura está nas obras de arte clássicas, né? Está no cinema, está na oratória do político, está na oratória do padre, está na oratória do rei, no púlpito diante da massa. Então, eternamente estivemos na perspectiva do espectador diante do apresentador. Essa história eu acho medonha porque produziu em nós uma certa pasmaceira mesmo, uma certa pouco know-how na perspectiva da criatividade, da ousadia e muito mais do que isso, da cocriação. Então não aprendemos a colaboração, a cocriação, a não ser por vias paralelas. Mas os meios de massa foram extremamente nocivos, com tudo que eles têm de bom, mas nocivos por causa disso. Eu acredito que um dos grandes problemas que nós vivemos hoje, chamado individualismo, chamado crise da cidadania, crise da participação política, vem exatamente dessa história, né? Fomos treinados para sermos receptores. Eu muito inquieto com isso, sem encontrar alternativas a isso, até que um belo dia eu encontrei o Hélio Oiticica com o seu conceito de arte parangolé, que tem a seguinte proposta. O parangolé, enquanto, na verdade, deixa eu explicar um pouquinho mais o que é o parangolé, tem várias formas. Uma delas é exatamente uma capa labiríntica feita de camadas de tecidos coloridos, onde a ideia é o artista propor essa teia de possibilidades para o fruidor e o fruidor sair da perspectiva do espectador e adentrar essa obra e operar com suas camadas. O que eu acho mais interessante nessa história toda, o próprio Oiticica diz isso no livro Aspira ao Grande Labirinto, onde fica claro o seguinte, que só é arte quando o fruidor entra e opera com a obra. Enquanto ele não entra, a obra é proposição. Eu acho isso fantástico, porque dá para a gente discutir, por exemplo, agora o conceito de autoria na cibercultura, né? Que revira o conceito de autoria clássica. Dá para a gente repensar o conceito de arte. O próprio Oiticica teria dito, alguém me disse, diante do quadro do Van Gogh, ele se emociona, mas ele quer mais. E esse quer mais é exatamente o seguinte, ele está questionando o conceito de comunicação que está embutido no quadro. É um quadro para você olhar, claro, você se emociona, claro, você chora, você se inquieta, entretanto, é para você olhar, e aí que está o problema. Como a política é para você olhar, os políticos nos palanques falando para você olhar, por mais que você fique lá urrando, gritando, questionando, mas você tem pouca intervenção nessa história. Então a cidadania participativa, colaborativa, é o que mais me vem à mente, no fim das contas, a partir desse conceito de arte. E a educação, com certeza, passa também por aí. Sabemos todos que o professor é mais um daqueles apresentadores para o aluno encher o caderno e prestar contas num dia. Eu questiono profundamente esse conceito de educação. Isso para mim não é educação, é instrução, né? Alguém instruindo, falando belas palavras para você aprender conhecimento. Na verdade isso não é conhecimento, são informações transmitidas, quando na verdade o conhecimento seria aquela coisa que você construiria na colaboração com outros e inclusive com o proponente, e não exatamente aquele sujeito passivo, por mais que inquieto mentalmente, mas eu quero ver a inquietação física, a inquietação real, operando com o meio, alterando o meio, né? E me inquieta muito a crise da participação no nosso tempo.
Então eu acredito que agora na cibercultura, algumas obras de arte e também algumas peças teatrais, né, que convida o espectador a sair da sua cadeira e opera com esse espectador, e caminha com esse espectador, e ele vai se desintimidando e ele vai começar a operar com os elementos. Isso eu acho fabuloso. Eu acho, inclusive, que é uma bela oportunidade para a gente repensar a nossa velha timidez, que não é um problema genético, é um problema cultural, produzido pelas instituições sociais básicas, né? Entre elas a família, a igreja e a escola. Eu acredito que esse conceito de arte certamente pode mexer um pouquinho com tudo isso. Ele vem da contracultura, né? E vindo da contracultura, ele é exatamente um questionamento a uma velha cultura de massa, uma velha cultura da transmissão e da recepção. E eu tenho esperanças de que a nossa política, o zoon politikon, possa de fato repensar sua postura política tão mesquinha e tão silenciosa e calada e intimidada, e ganhar novas possibilidades. Eu acredito muito no Parangolé do Oiticica. Ele não é o único. A obra aberta de Humberto Eco, na verdade, vai mapear muitas outras tentativas anteriores aos anos 60, né? Vale a pena conhecer essa obra, Obra Aberta, esse livro. E hoje vejo na web art, né, a extensão dessa proposta do Oiticica, da Lígia Clark e de um cara genial que agora é candidato a prêmio Nobel, que é o nosso Augusto Boal. Teatro do Oprimido, fantástico, fantástico, fantástico. Eu recentemente fui ver uma peça em que a gente circulava com os atores por uma casa, e eu confesso que passei um sufoco, porque eu me senti intimidado a operar com os elementos daquela casa. Me lembro de uma cena muito curiosa, que eu abri uma porta de repente e havia uma pessoa sentada num vaso sanitário, e eu saí constrangido, fechei a porta, fui embora, e essa pessoa gritou dizendo o seguinte: volte aqui. Eu abri a porta só na frestinha, e na verdade o cara disse para mim o seguinte: dá para você pegar o papel higiênico? E eu fui buscar o papel higiênico. Isso para mim foi uma derrota, de uma tristeza, eu saí arrasado dali. Porque na verdade eu não tinha que buscar o papel higiênico, era uma dobra do Parangolé daquela peça teatral que eu deveria ter co-criado com aquele sujeito, né? E eu fui, que nem um corpo dócil, idiota, produzido pelos meios de massa, buscar o papel higiênico. Então eu fico com essa história final aqui, desejando ao seu jornal, à sua criatividade, muito sucesso. E assim que essa coisa estiver deslanchando aí, me mande, porque eu quero mostrar para os meus alunos, tá? Um beijo para você e para vocês todos que estiverem me vendo aqui. Obrigadão.